E aí, pessoal, hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Uma análise profunda, sem enrolação, do Mitsubishi X2 Shinshin, o demonstrador stealth do Japão, e um segmento complementar direto ao ponto sobre o cenário de mísseis do Brasil por volta de 2026, o que está em operação, o que está sendo adquirido, desempenho esperado e sinais de preços. Se você curte tecnologia, aviação militar e contexto estratégico, fica com a gente. Vamos começar. O X2 nasceu como a TDX, um demonstrador de tecnologia avançada criado para responder a uma pergunta bem específica. O Japão consegue projetar, construir e testar as tecnologias críticas de furtividade, aviônicos e propulsão necessárias para um caça moderno nacional. O programa foi pensado desde o início como experimental, um único protótipo, muitos sensores e ideias novas, e realizou seu primeiro voo em 22 de abril de 2016. Esse voo transformou mais de uma década de desenvolvimento em dados reais de testes e mostrou que o Japão havia fechado várias lacunas tecnológicas importantes. O tamanho e o propósito são fundamentais aqui. O X2 é intencionalmente compacto, um demonstrador, não um caça de produção, com cerca de 14 metros de comprimento e envergadura menor do que a de aeronaves operacionais. Esse porte reduzido facilita experimentar redução de assinatura, desenho de entradas de ar e revestimentos compostos sem o custo de um programa em escala total. O X2 funcionou como um laboratório voador, sensores integrados, um conjunto multifuncional de RF, controles fly-by optics e materiais absorventes de radar aplicados na fuselagem. Esses elementos são exatamente os blocos de construção que alimentam um programa de produção no futuro e, no caso japonês, influenciaram diretamente os estudos do FX, Mitsubishi F3 e as conversas internacionais do Global Combat Air Program. Falando de furtividade e controle de assinatura, o exterior do X2 foi pensado para minimizar reflexões e descontinuidades, entradas de ar serpenteadas para esconder o compressor do motor, alinhamento cuidadoso de painéis e uso extensivo de materiais compostos. O canopy recebeu tratamento para reduzir retorno de radar, e o desenho evita superfícies verticais e ângulos retos que aumentam a assinatura. O resultado nunca foi invisibilidade, isso não existe, mas uma seção radar frontal bastante reduzida, suficiente para testar táticas, sensores e integração de guerra eletrônica em um ambiente realista. Por baixo da pele, o X2 testou sistemas de alto risco e alto retorno. A arquitetura de controle de voo incluiu fly-by optics, substituindo cabos de cobre por fibra ótica, com maior largura de banda e menor suscetibilidade eletromagnética, e uma lógica de controle, autocorretiva, capaz de compensar falhas de superfícies de comando. O demonstrador também avaliou vetoração de empuxo em 3 eixos por meio de bocais inovadores, oferecendo manobrabilidade extrema em pós-stall e permitindo reduzir superfícies externas, algo valioso para projetos de baixa observabilidade. Nos sensores, o X2 contou com um radar AESA classificado como sensor RF multifuncional, pensado para combinar radar, ESM, SM e comunicações. Essa fusão de sensores, aliada à furtividade, é a base dos caças modernos. As impressões de desempenho nos testes foram positivas, o demonstrador completou dezenas de voos, e a campanha de ensaios foi encerrada no início de 2018 após cumprir seus objetivos principais. Para um programa tecnológico, a grande vitória é a transferência de conhecimento, lições sobre materiais, manutenção, gerenciamento de assinatura e aviônicos que permitem projetar uma aeronave de produção sem recomeçar do zero. Em resumo, o X2 fez exatamente o que se esperava: provar conceitos, assumir riscos controlados e entregar dados sólidos para o próximo passo. Vale reforçar: demonstradores não são armas operacionais. Eles existem para pesquisa. Por isso, comparar o X2 diretamente com caças em serviço como F-22, Gripen ou Rafale é um erro de categoria. O valor real do X2 está na maturidade tecnológica. Ainda assim, o efeito cascata é concreto.
arquiteturas de aviônicos, materiais e integração de sensores testados ali aceleram o desenvolvimento de futuros caças japoneses e facilitam parcerias internacionais. Agora, mudando de foco para o Brasil e seu cenário de mísseis em 2026. O país adotou uma estratégia interessante de 2 trilhos: desenvolver capacidade nacional onde faz sentido, como a família de mísseis ARAR-MA1, o projeto antinávio Mansup e o sistema de foguetes Astros, e, ao mesmo tempo, firmar parcerias seletivas para tecnologias críticas, como buscadores avançados e eletrônica. 2 nomes são essenciais aqui, MANSUP e Astros. Ambos tiveram avanços relevantes até 2025 e seguiram ganhando tração em 2026 com a modernização das Forças Armadas. O MANSUP é uma história de desenvolvimento longo. Em meados de 2025, o Brasil assinou contratos para adquirir um lote inicial do míssil a partir da cadeia industrial nacional e avançou, com parceiros, em variantes de maior alcance, como o Mansup-ER. Na prática, isso significa que a Marinha passou a contar com um míssil antinávio produzido localmente para seus navios de superfície, enquanto versões estendidas caminham para alcances significativamente maiores. A integração com novas fragatas e corvetas foi uma prioridade clara no período 2025-2026, reforçando a negação do uso do mar e a autonomia estratégica. No campo ARAR e de curto alcance, o Brasil manteve uma combinação entre soluções próprias e cooperação internacional. A família MA1 Piranha, um míssil infravermelho de curto alcance desenvolvido há décadas, continua sendo uma opção comprovada e de baixo custo para combate aproximado, com versões modernizadas e exportações pontuais. Em paralelo, o projeto Adarter, fruto da cooperação Brasil-África do Sul, entregou um míssil moderno de curto alcance com buscador infravermelho de imagem e alto ângulo fora do eixo. A integração com aeronaves como o Gripen amplia significativamente a capacidade de combate aéreo, unindo custo controlado e desempenho avançado. Falando de valores, e aqui é importante ter cautela, os preços unitários de mísseis variam muito conforme contrato, quantidade, suporte, integração e pacotes logísticos. Ainda assim, alguns sinais públicos ajudam a formar uma ideia geral. Sistemas de área como o Astros, que pertencem a outra categoria, têm estimativas industriais colocando lançadores na faixa de poucos milhões de dólares por unidade, dependendo da configuração. No caso de mísseis antinávio como o Mansup, aquisições iniciais relativamente pequenas sugerem custos unitários competitivos em comparação a equivalentes estrangeiros, mas com impacto relevante quando se considera suporte e ciclo de vida. Para mísseis ARAR, projetos mais antigos como o MA1 historicamente ficaram na faixa de dezenas de milhares de dólares, enquanto mísseis modernos com buscadores de imagem, como o Adarter, tendem a alcançar valores mais altos, variando conforme lote e transferência de tecnologia. O que isso significa para a postura militar brasileira? A combinação de MANSUP, atualizações do Astros e mísseis ARAR modernos cria camadas de capacidade, negação marítima e defesa costeira, fogos de área em profundidade e autodefesa aérea eficaz. O caminho adotado, produção nacional com parcerias estratégicas, mantém viva a base industrial de defesa, algo tão importante quanto o custo unitário de cada sistema. Conectando os 2 temas, por que falar de mísseis brasileiros em um vídeo sobre um demonstrador stealth japonês? Porque o combate moderno é um sistema de sistemas. Furtividade e fusão de sensores, foco do X2, aumentam a sobrevivência em ambientes saturados por mísseis. Ao mesmo tempo, a proliferação de sistemas antinávio, antiaéreos e ARAR pressiona os projetistas a investir em baixa observabilidade, guerra eletrônica e sensores integrados, exatamente